Salve família aqui do canal Palpites Esportes, galera, para este sábado, dia 12 de dezembro de 2020, selecionei 10 jogos para estar passando para vocês, também selecionei um bilhete pronto e algumas possíveis zebras, então se você não tiver inscrito no canal, já se inscreva, ative também o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo assim que ele for postado e sem muita enrolação, vamos partir com os palpites deste sábado, beleza? A gente começa pelo campeonato alemão, Borussia Dortmund contra Stuttgart. Aqui a gente não tem o que discutir não, né, galera? O time do Borussia Dortmund é muito superior tecnicamente na classificação, briga ali na parte de cima da tabela, é o quarto colocado do campeonato. Já o time do Stuttgart vem ocupando apenas a oitava posição e por conta disso, galera, a melhor opção aqui não vai ter para onde correr, vai ser Borussia Dortmund para vencer casa, pagando ali 1,50. A opção mais arriscada vai ser jogo de ambas equipes marca, que nesse momento tá pagando 1,53, beleza? Vamos agora de Brasileirão Série A, jogo entre Atlético Paranaense contra Atlético Mineiro. O time do Atlético Paranaense, que nos últimos 5 jogos vem de uma vitória, um empate e 3 derrotas consecutivas. Já o time do Atlético Mineiro, que nos últimos 5 jogos vem de uma derrota, 2 empates, apenas 2 boas vitórias. Na classificação, o time do Atlético Mineiro vem ocupando a segunda posição e o time do Atlético Paranaense vem ocupando a 12ª posição. Galera, nesse confronto eu vou acreditar na vitória do Atlético Mineiro, beleza? Então a gente vai de melhor opção, Atlético Mineiro para vencer fora, mas se assegurando no empate anula, né? Que é o handicap 0 a favor do Galo, que nesse momento tá pagando 1,48. E a opção mais arriscada, você pode optar por jogo de ambas equipes marca, pagando 1,90, né? Já que o time do Atlético Mineiro ultimamente tanto tem feito gol, como também tem levado, né? Como vocês observam, os últimos 5 jogos dele, apenas um jogo não bateu o ambas marca, beleza? Pulamos agora para Internacional contra Botafogo. O time do Internacional, galera, que mesmo não estando numa boa fase, ele é o favorito deste confronto, né? Porque primeiro, tem uma equipe bem melhor tecnicamente do que o time do Botafogo. Segundo, tá brigando na parte de cima da tabela, né? O time do Internacional tá ali na sexta colocação. Já o time do Botafogo tá ocupando ali a vice-lanterna do campeonato, ou seja, tá no momento muito ruim mesmo, e por conta disso eu vou acreditar na vitória do Internacional aqui nesse confronto. Vou de melhor opção, Internacional para vencer jogando casa, pagando ali 1,55. Opção mais arriscada, galera, você pode optar por jogo abaixo de 2 gols e meio, que nesse momento tá pagando 1,66, beleza? Pulamos agora para Palmeiras contra Bahia. Nesse confronto, galera, a gente não tem o que discutir não, né? O Palmeiras tem jogo na terça-feira pela Libertadores, né? Pode poupar a maioria de seus jogadores, só que mesmo assim o time do Palmeiras continua ainda com uma equipe bem melhor tecnicamente do que o time do Bahia, né? E vale lembrar também que o time do Palmeiras briga ali na parte de cima da tabela, ou seja, com certeza deve partir para cima com tudo em busca da vitória. Já o time do Bahia é apenas o 13º colocado do campeonato, né? E por conta disso, eu vou acreditar na vitória do Palmeiras aqui nesse confronto. Vou de melhor opção Palmeiras para vencer casa, pagando ali 1,50. A opção mais arriscada vai ser jogo de ambas equipes marca, pagando 2,20, né? Já que a equipe do Palmeiras ultimamente tanto tá fazendo gol como também tá levando, beleza? Pulamos agora para Goiás contra Grêmio. Mais um jogo, galera, que a gente não tem o que discutir, né? O time do Grêmio nessa quarta-feira tem jogo pela Libertadores. Pode poupar alguns jogadores, só que mesmo assim o time do Grêmio ainda continua com a equipe bem melhor tecnicamente do que o time do Goiás, né? Que não tá vivendo uma boa fase na classificação. O time do Goiás é o último colocado, né? Como vocês observam. Já o time do Grêmio briga ali na parte de cima da tabela, é o quarto colocado. Tá precisando urgentemente dessa vitória para encostar ali na equipe do Flamengo e do Atlético Mineiro, né? E por conta disso, galera, eu vou acreditar na vitória do Grêmio aqui nesse confronto. Então a gente vai de melhor opção, Grêmio para vencer fora, pagando 1,70. A opção mais arriscada vai ser jogo abaixo de 2,5, que nesse momento tá pagando 1,66, beleza? Vamos agora de Brasileirão Série B, jogo entre América Mineiro contra Paraná. Nessa partida, galera, a gente não tem o que discutir não, né? O time do América Mineiro tá apresentando um bom futebol nessa Série B,
na classificação tá ali ocupando a segunda posição, né? Já o time do Paraná tá muito mal na classificação, é o 16º colocado do campeonato. E vale lembrar também, galera, que o time do Paraná já soma ali, ó, 7 derrotas consecutivas, né, como vocês observam, ou seja, tá numa fase muito ruim mesmo, e por conta disso, eu vou acreditar na vitória do América Mineiro nessa partida. Vou de melhor opção, América Mineiro para vencer jogando casa, pagando 1,57. Opção mais arriscada vai ser jogo acima de 1,5 gol, que nesse momento tá pagando 1,35, beleza? Pulamos agora para Chapecoense contra CRB. O time da Chapecoense, galera, que nesse confronto é o favorito, né? Porque vai pegar esse time do CRB que não vence as 5 partidas, né? Tá numa fase muito ruim. Na classificação, o time da Chapecoense vem ocupando a primeira colocação e o time do CRB vem ocupando a 13ª posição. Nesse confronto, eu vou acreditar na vitória da Chapecoense, né? Porque é uma equipe que tá numa melhor fase. Vai lembrar também que o time da Chapecoense é melhor tecnicamente do que o time do CRB. E por conta disso, a gente vai de melhor opção Chapecoense para vencer casa, pagando ali 1,53. Opção mais arriscada vai ser jogo acima de 1,5 gol, que nesse momento tá pagando 1,68. Beleza? Pulamos agora para Espanha, La Liga. Jogo entre Real Madrid contra Atlético de Madrid. O time do Real Madrid, que nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas e 3 vitórias. A equipe do Atlético de Madrid, que nos últimos 5 jogos vem de 2 empates e 3 boas vitórias. Na classificação, o time do Atlético de Madrid vem ocupando a primeira posição e o time do Real Madrid vem ocupando a 4ª posição. Galera, é o seguinte, quem quiser ir de Atlético de Madrid para vencer fora, vai também, porque é uma boa opção. Beleza? Só que eu acredito muito mais na vitória do Real Madrid. Por conta disso, a gente vai de melhor opção nessa partida. Handicap 0 a favor da equipe do Real Madrid, né? Que nesse momento tá pagando 1,63. A opção mais arriscada vai ser jogo de ambas equipes marca, que nesse momento tá pagando 1,90, né? Já que é um confronto de duas equipes que estão brigando na parte de cima da tabela e com certeza deve ser aquele jogo aberto e com boas chances de gols para os dois lados, beleza? Pulamos agora para Campeonato Italiano Série A, jogo entre Lazio contra Verona. Nessa partida, galera, a gente não tem o que discutir não, né? O time da Lazio tá certo que tá oscilando bastante, só que vai pegar essa equipe do Verona, que de fato é inferior tecnicamente, beleza? E eu vou acreditar na vitória da Lazio aqui nessa partida. Então a gente vai de melhor opção, Lazio para vencer casa, pagando 1,65. Opção mais arriscada, se por um acaso você tiver com medo aí de um resultado negativo, você pode optar por jogo de ambas equipes marca, que nesse momento tá pagando 1,61, né? Já que o time da Lazio ultimamente tanto tem feito gol como também tem levado. Não é à toa que nos últimos 5 jogos da equipe da Lazio, todos os últimos 5 bateu o ambas marca, beleza? E para finalizar, lá na Turquia, Superliga, jogo entre Fenerbahçe contra Yeni Malatyaspor. Aqui nessa partida, galera, a gente não tem o que discutir, né? O time do Fenerbahçe, muito superior tecnicamente, tá brigando ali na parte de cima da tabela, é o 3º colocado. O time do Yeni Malatyaspor é apenas uma equipe de meio de tabela, né? É o 12º colocado do campeonato e por conta disso a gente vai de melhor opção nessa partida, Fenerbahçe para vencer casa, pagando 1,40. A opção mais arriscada vai ser jogo acima de 2,5 gols, que nesse momento tá pagando 1,60. Beleza? Então é isso, galera, os palpites foram esses e vamos agora com as possíveis zebras, beleza? Vamos agora com as possíveis zebras, galera, que eu selecionei para vocês. A primeira, lá no campeonato alemão, o time do Bielefeld para surpreender fora, pagando 4,20, né? Próxima zebra, lá no campeonato inglês da primeira divisão, o time do Manchester United para surpreender a equipe do Manchester City, pagando 4,33, né? Já que é um clássico e o time do Manchester United pode muito bem aprontar em cima do Manchester City, beleza? Última zebra, também pelo campeonato inglês, o time do Everton para surpreender casa, pagando 4,33, beleza? Um aviso muito importante, galera, não vá investir alto nessa zebra, que o índice de acerto é muito baixo, beleza? Então é isso, galera, as zebras foram essas e vamos agora com o bilhete pronto, beleza? Vamos agora com o bilhete pronto, galera, que eu selecionei para vocês uma tripla, né, para este sábado.
Tripla que tem o Borussia Dortmund para vencer casa pagando 1,50, o time do Internacional para vencer casa pagando 1,52 e o time do Palmeiras para vencer casa pagando também 1,52, né? Uma ótima tripla para você fazer seu investimento com o seu valor desejado, beleza? Então é isso, galera. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Você que está assistindo o vídeo agora e não é inscrito, se inscreva no canal, beleza? Ative aí o sininho também das notificações. E se gostou do vídeo, galera, deixa o like para fortalecer o canal, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. E fui!